Olá, gente! Muito obrigado pelos comentários de cada um de vocês sobre o nosso programa. Direto do passeio público, começa agora o Tô na Rua. E por onde anda o nosso vai e vem? Aguçou a curiosidade? Saiba agora. E no programa de hoje, o Vai e Vem chegou aqui o bairro da Federação. Como em outras regiões da cidade, aqui tem muitos problemas para serem enfrentados. Estou aqui na ladeira do Abelardo, onde os moradores que vivem aqui passam por grandes dificuldades. Uma delas é a questão do lixo, matagal, a falta de segurança é algo presente no dia a dia. Nós vamos conversar com alguns moradores e saber de fato como é o dia a dia dessas pessoas. Imaginem vocês, alguém que precise passar por aqui, seja homem ou mulher, fica com medo. Evidentemente aqui não tem iluminação, o mato tomando conta. Esse terreno aqui, por exemplo, é particular. Você tem um grande problema. É a responsabilidade do proprietário podar este mato, já que é um terreno particular e o poder público não pode intervir nesse processo. Contudo, quem sofre, de fato, são os moradores. Eu estou aqui com alguns moradores, inclusive com a Dona Maria, para conversar sobre esta situação. Dona Maria, obrigado por nos receber aqui, eu estou na rua. Me fale um pouco o dia a dia de vocês aqui, o sofrimento por falta dessa infraestrutura. O dia a dia da gente aqui é esse aqui, cheio de lixo, cheio de rato, cheio de dengue, o mato caindo por cima da gente e o proprietário do terreno, o Abelardo, não toma providência. E a gente tem que acabar com isso aqui, a gente está passando muita dificuldade aqui, é rato, toda hora a gente tropeçando em rato, e tá um fedor terrível, porque a gente não vai, a câmera não vai mostrar o fedor, né? Mas a gente estamos aqui dentro de um fedor da Ferentina. Então eu peço socorro, que a gente toma demais aqui. Dona Rosângela, a senhora que vive aqui, me fale a angústia, como é que convive com o mau cheiro, o lixo desse lugar. Realmente é péssimo, é um desgasto, um descaso total, como dá para vocês verem. E sempre nós todos aqui afetados e de mãos atadas. É isso aí. Mais um morador que está aqui com a gente. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro aí uns 30 anos, mais ou menos. 30 anos. E esse problema sempre existiu? Sempre existiu esse problema aí dessa área. E o pessoal, o povo, lixo aí, entendeu? E muito rato, barata, e não tem como evitar esse pessoal. Tem só fazendo a prefeitura, fazendo um serviço e tira essa fedentina daí. Continuamos aqui com a Dona Maria. Dona Maria, qual é o comportamento dos moradores em relação a esse problema? Porque se espera uma solução do poder público, se espera uma iniciativa do proprietário do terreno e os moradores. Como tem sido o comportamento dos moradores em relação a essa situação? Péssimo. Eu acho que os moradores estão na hora de se conscientizar e pegar seu lixo, botar na hora certa, porque o carro pega, entendeu? Eu não vou dizer mentir, porque o carro está passando e o povo é que está jogando lixo fora da hora, no lugar errado. Então, eles têm que pegar o lixo dele, levar até lá em cima, para poder ser pego por a coleta. É o vai e vem aqui no bairro da Federação, conhecendo a realidade dos moradores. Agora nós vamos subir e ver o ponto de coleta, se realmente tem algum container lá para os moradores colocarem o lixo. Não é isso, Dona Maria? E continuando nossa visita aqui no bairro da Federação, chegamos aqui no amontoado de lixo. Lixo que está, na verdade, até tomando a passagem da rua. Os carros ficam obrigados a passar por uma parte da rua porque o outro lado é só lixo. Uma placa da prefeitura dizendo que é proibido jogar lixo em lugares não autorizados, mas, afinal de contas, Dona Maria, aonde é que as pessoas vão colocar o lixo se não tem sequer um container aqui no bairro? Aqui o que acontece? A praga está aí porque é um terreno particular. E acho que isso aí, jogar um lixo
fora do contêiner, não pode. É entulho que vem para aqui, toma a rua toda. Hoje está limpo, porque o carro passou de ontem. Mas isso aqui é uma imundice. É rato atropelando 24 horas aqui as crianças, entendeu? O lixo antigo era ali antes. Mas só que aí fez a reforma do governo e aí tirou o lixo dali e botou aqui. Então aí eles vieram de tanta dona reclamar do contêiner, vieram levar o contêiner. E o lixo ficou solto. O contêiner pode fazer uma casinha numa dessa parte aqui para poder botar o lixo do morador. Esse é o Vai e Vem, mostrando a realidade dos bairros para você. Nós vamos agora conhecer o que tem de bom aqui na Federação. Já chegamos aqui no Centro Social Urbano Vasco da Gama, que atende a população da Federação. Vamos conhecer a rotina desse lugar, o que tem de bom, o que oferece aos moradores e como participar das atividades aqui disponibilizadas. E nós vamos conversar com a coordenadora do Centro Social Urbano, Sônia Miranda, e vamos ver quais os serviços que são oferecidos à comunidade. Aqui ao meu lado, Sônia Miranda, que é a coordenadora do espaço. Sônia, obrigado por nos receber. Me fale qual é a rotina desse espaço. Bem, aqui nós temos um grupo de idosos que a gente atende com atividades, artesanatos, alongamentos, e a gente tira essa ociosidade deles, né? E a gente atende aqui jovens de todas as idades, adulto, criança. A gente tem uma atividade aqui que é a Juventude Criativa, que fazemos um reforço. Essas datas magnas a gente traz historiadores falando sobre 2 de julho, sobre o que é ser brasileiro. Temos o esporte, as atividades, o esporte, cidadania e lazer, onde a gente faz uma atividade assim, não esporte pelo esporte, mas é a educação através do esporte, ele não fica solto, né? Sônia, e quais os critérios para um jovem participar das atividades aqui? Não tem critério nenhum, basta ele querer. Se ele quer, ele vai estar aqui dentro. Fora os cursos de qualificação que a gente traz, né? Recheado de atividade, esse é o CSU aqui da Federação. E hoje está tendo alguma atividade? Sim, está tendo atividade, sim. A gente está fazendo uma atividade de artesanato, onde de cada CSU está vindo 2 idosos para serem multiplicadores. Podemos entrar para conhecer? Com certeza, fique à vontade. Então vamos lá. Já estamos aqui, como vocês podem ver, está acontecendo uma atividade que é a fabricação, oficina para a fabricação de bolsas. Nós vamos conversar aqui com uma das participantes do curso, que é a Dona Leda. Dona Leda, que já fez uma antes fazendo as bonecas e hoje participando fazendo as bolsas. Como tem sido a sua experiência aqui nesse espaço com essas atividades, Dona Leda? Muito gratificante, porque aqui nós temos atividade física, que é muito importante para a nossa saúde, e também temos artesanatos. Fazemos aqui muitas coisas, né? Fizemos pulseira, já fizemos coisa para o Natal, que ela nos deu de lembrança, fez um Papai Noel muito lindo, e fazer muitas coisas aqui, é muito proveitoso. Sônia,
Regina, tem mais alguma atividade que você gostaria de acrescentar? Nós temos aqui o CDC, que a gente faz cursos de informática e acesso livre. Esse é o Vai e Vem aqui na Federação. E aguarde, em breve chegará ao seu bairro. Se você gosta de odontologia, não pode perder o Prepare-se de hoje. Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, o que fazer para conseguir uma boa colocação? O Prepara-se de hoje vai conversar com o professor Antístenes Albernaz, que é presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Seção Bahia. Vamos falar sobre vários assuntos com o objetivo de preparar você. Odontologia dá dinheiro? Eu diria que odontologia depende muito de cada um. Eu acho que se nós entrarmos no mercado de trabalho dispostos a vencer, certamente nós venceremos. Professor Albernaz, qual a área mais procurada pelos alunos? Na realidade, a odontologia atualmente existe o que nós chamamos de modismo. E diante deste modismo, tem algumas áreas que estão sendo muito procuradas pelos alunos como se fosse uma espécie de um Eldorado. Seria a área de implantes, a área de reabilitação de um modo geral, as chamadas próteses, e os aparelhos ortodônticos, a chamada ortodontia corretiva. Então são três áreas bastante procuradas pelos alunos, em que pese que a cirurgia também tem sua procura. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma dica para aquele jovem que quer ingressar na universidade e está, nesse momento, com dúvida. Bom, é o que eu digo sempre, o aluno, antes de tudo, ele tem que estudar e buscar, dentro daquele estudo, algo que ele mais simpatize, que ele tenha uma preferência, eu diria até vocação, entre aspas, porque eu uso como exemplo o meu caso. Eu, estudante de odontologia, sempre fui muito pobre, tinha minhas dificuldades, e um belo dia fui procurado dentro do ambulatório da faculdade por duas clínicas que nessa época aqui em Salvador eram clínicas que tinham uma repercussão muito grande, clínicas de expressão máxima, e um dos proprietários dessa clínica foi à faculdade buscar um acadêmico em que iria se dedicar, convidou para que ele fosse se dedicar à odontopediatria e perguntou quem tinha vocação para odontopediatria. Eu levantei a mão. Nunca tive vocação, era uma oportunidade que surgiu na minha vida de subir. E foi isso que me ajudou bastante. E é o que eu digo, eu acho que o pobre, ele tem oportunidade. Vocação que tem, talvez tenha uma condição financeira melhor. Mas a oportunidade é uma só e a gente tem que segurar de unhas e dentes. No Prepara-se de hoje, nós batemos um papo com o professor Antístenes Albernaz, que é presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Seção Bahia. Nós queremos agradecer a você, professor, pela sua participação e temos a certeza de que contribuiu bastante para essa juventude que está nos assistindo agora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e tenho certeza que a contribuição de vocês vai ser muito grande para todos. Prepare-se. Estatuto da Juventude, Geração Neném, rolezinhos. Você está por dentro desses assuntos? Não perca a nossa próxima entrevista. Dados do IBGE revelam que 9,6 milhões de jovens fazem parte do NEM, ou seja, 1 a cada 5 jovens nem trabalha nem estuda. É um dado preocupante e para tratar do assunto, eu estou hoje com Vladimir Pinheiro, que é coordenador do CONJUVE, Coordenação Estadual de Juventude, uma das pessoas mais importantes na elaboração de políticas públicas.
Daqui do Terreiro de Jesus, o Tô na Rua Entrevista começa agora falando sobre políticas públicas de juventude. Vladimir, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para a gente discutir um pouco sobre juventude nesse ambiente aqui, o Terreiro de Jesus, que é um ambiente simbólico para a sociedade baiana e para o povo soteropolitano. Realmente, essa geração, a chamada geração neném, que não estuda nem trabalha, é o ambiente mais preocupante que nós temos de atingimento da política pública de juventude. Nós temos um histórico no nosso país de exclusão, de marginalização de grandes segmentos da juventude, e essa situação dessa geração é justamente resultado desse contexto histórico. Nós temos avançado muito nos últimos anos, principalmente na última década, com a criação, a formulação de políticas públicas de juventude, que a gente busque reverter esse quadro de exclusão, de afastamento da juventude dos meios produtivos e da inclusão da sociedade como um todo. Aproveitando esses dados, quais os contextos que vivem os jovens de Salvador? Bem, esse contexto ele é bastante diversificado. No estado da Bahia, nós temos aí aproximadamente 4 milhões de jovens. E esses jovens, cada um tem a sua realidade, tem a sua perspectiva, tem a sua dinâmica. O jovem do Corredor da Vitória, ele tem uma demanda, ele tem uma interpretação do mundo que o rodeia. O jovem da Suburbana, uma outra perspectiva. O jovem de Itapuã, então, completamente diferente. Então, do ponto de vista das políticas públicas, nós temos que pensar políticas públicas que atinjam, que atendam toda essa diversidade dos segmentos juvenis. Claro que o principal objetivo nosso é atender a juventude mais fragilizada, a juventude mais carente de direitos, de assistência do Estado. Então, as políticas de juventude, elas têm um olhar diferenciado para essa juventude que passa por um processo de exclusão, que não está na escola. A luta nossa é botar esse jovem novamente na escola, porque nós acreditamos que a mobilidade social real, ela só se dá a partir de uma escolarização. Vladimir, nós percebemos um avanço em políticas públicas no estado da Bahia. A criação do Conselho Estadual de Juventude, a Coordenação Estadual de Juventude e, infelizmente, no município de Salvador, há um atraso nas políticas de juventude. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Juventude na Câmara Municipal de Salvador. Também temos um projeto aprovado para a criação do Conselho Municipal de Juventude e indicamos ao prefeito ACM Neto a criação da Secretaria Municipal de Juventude. De que forma você avalia essas ferramentas de políticas públicas? Bem, Luiz, é o que eu costumo dizer, Você é um parceiro, é um companheiro, é um batalhador da pauta da política de juventude, tanto aqui no município e quanto no estado da Bahia. E essas iniciativas que você teve aqui no município são iniciativas fundamentais. Nós temos hoje aproximadamente 30 conselhos municipais de juventude que estão funcionando no estado da Bahia, e Salvador ainda não teve as condições de criar o seu conselho municipal. Esse conselho ele é imprescindível para a gestão, porque no conselho a gente tem um protagonismo, tem a fala dos jovens, da diversidade das juventudes, indicando políticas públicas, fazendo monitoramento, avaliando as ações que a gestão executa em relação aos jovens. E é muito importante empoderar os jovens e trazer os jovens para esse debate da gestão. Com isso a gente consegue uma politização real, uma participação democrática e efetiva. E aí, para isso, o conselho é imprescindível. Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre os rolezinhos. É o grupo de jovens que mais merece uma atenção, um olhar do poder público. Que é essa juventude mais fragilizada, que não estuda, que não trabalha. E eles são justamente esses jovens que estão reivindicando da sociedade baiana, da sociedade brasileira, da sociedade soteropolitana, o direito ao território. Muitas vezes o Estado, e aí eu digo o Estado enquanto poder público de uma forma geral, não oferta ambientes de lazer, de confraternização desses jovens. E esses jovens encontraram nos shopping centers esse ambiente de confraternização. Então, na minha leitura, companheiro, amigo, esses movimentos dos rolezinhos, eles são extremamente legítimos. E quando esse movimento do rolezinho ele se apresenta, ele denuncia, ele expõe o que é uma chaga da sociedade brasileira, que é o racismo. No momento quando nós pegamos jovens negros e esses jovens negros ocupam espaços que não eram destinados a eles, que eram destinados apenas à juventude branca da nossa sociedade, há uma crise, há um grande debate, uma ebulição na sociedade em relação a isso. Então essa dinâmica, esse fenômeno dos rolezinhos, ele é muito interessante nesse sentido, da juventude reivindicando o direito ao território, aos espaços,
da sociedade e, ao mesmo tempo, a exposição do racismo que ainda persiste na nossa cultura e na nossa sociedade. Dia 5 de fevereiro entrou em vigor o Estatuto da Juventude. A partir desse instrumento de políticas públicas, o que muda para a juventude? Eu lembro quando nós estávamos lá em Brasília, né, que a presidenta sancionou o Estatuto, o quanto que isso nos encheu de esperança e expectativas em relação à pauta da política pública de juventude. O Estatuto, Luiz, ele é um grande salto da política, né? Porque ele faz com que a política de juventude deixe de ser uma política de governo e se torne uma política do Estado brasileiro. O próximo governante que vier assumir o Palácio do Planalto, ele vai ter obrigação com a pauta da política de juventude. E para mim, Luiz, o principal elemento do Estatuto da Juventude é o Sistema Nacional de Juventude. Assim como nós temos o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, a partir do Estatuto nós vamos ter um Sistema Nacional de Juventude, onde a União vai repassar recursos para os municípios, para os estados, para que a gente amplie, para que a gente fortaleça as políticas públicas para a juventude. Então, o Estatuto, Luiz, assim como a gente tem conversado, a gente sabe que esse sim foi um grande salto da política de juventude nos últimos anos. Esse foi o Tô na Rua Entrevista, direto do Terreiro de Jesus, conversando sobre políticas públicas para a juventude com Vladimir Pinheiro, que é coordenador do COJUVE, Coordenação de Políticas Públicas de Jovens do Estado. Tô na Rua, entrevista com você. O Tô na Rua foi até o subúrbio ferroviário para conhecer uma praia belíssima. Apesar do nome, o local não mete medo a ninguém. Você sabe que praia é essa? Vamos conhecer Salvador. O Conhecendo Salvador de hoje veio ao subúrbio ferroviário e vai mostrar para você um lugar paradisíaco. Praia de Tubarão. Vai ser um passeio fantástico. Vem comigo! Como prometi, estou aqui na Praia de Tubarão. O nome pode até dar medo, mas o lugar é diferente. Águas tranquilas, areias brilhantes. Aqui os moradores caminham juntos e o lugar é simplesmente encantador. Nós vamos continuar conhecendo Praia de Tubarão, conhecendo Salvador. Fizemos questão de esperar a maré baixar. Em um determinado momento do dia, a maré recua e aí aparece nesse cenário outros figurantes, que são exatamente as marisqueiras, os pescadores, pessoas que vêm aqui não só para aproveitar este cenário, mas para também até ganhar um dinheirinho. Vale a pena continuar conhecendo Salvador, da Praia de Tubarão. Nós vamos dar um giro e mostrar para você essas imagens panorâmicas desse lugar. Subúrbio ferroviário, Cidade Baixa, um pouco mais na frente fica o centro de Salvador. Aqui, a Baía de Todos os Santos. Se nós observarmos um pouco mais na frente, nós temos o antigo pia, onde vinham as embarcações, aquela rocha que alimenta a beleza natural do lugar. Estou num ponto que divide o trabalho e o lazer. Um sol de quase 40 graus e esta água maravilhosa é um convite para um banho inesquecível. E o que já é bom, ficará ainda melhor. A orla receberá um investimento de R$3.500.000. Nova calçada, piso compartilhado, ficará um show. Eu recomendo o passeio aqui na Praia de Tubarão. Esse eu tô na rua, conhecendo Salvador.
E o Tô na Rua de hoje chegou ao fim. Continue com a gente, nos envie seus comentários, críticas, sugestões. Tô na Rua. Vem comigo, até o próximo sábado. Tchau!